Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Vamos seguir adiante. Bom, hoje, semana passada nós trouxemos para nossa sala de estudo a biografia de Hermínio Miranda. Nós vamos colocar alguma coisa hoje para iniciarmos o estudo. Vamos trazer aqui tá aí. O nosso estudo vai ser embasado no livro Candeias da Noite Escura, de Hermínio Correia de Miranda. O nosso nome é Arnaldo Oliveira. E o Hermínio, ele é considerado por muitas pessoas no meio espírita e fora do meio espírita como o escritor dos escritores, pois em suas pesquisas ele cita outros escritores. Além disso, oferece uma rápida biografia sobre o escritor que ele está citando, fala do livro e discorre também sobre o pensamento do mesmo, ou seja, daquele escritor, em relação ao tema que ele está esmiuçando. E como ele mesmo cita em algumas de suas obras, Hermínio, em sua última reencarnação, tinha o compromisso assumido na espiritualidade anteriormente à reencarnação de estudar e apresentar incansavelmente a reencarnação e a imortalidade. Aliás, nome de um dos livros dele. E Hermínio nos legou ensinamentos estruturados e embasados nos princípios e conceitos doutrinários espíritas. Esse livro, em especial, Candeias na Noite Escura, trata, por meio de crônicas, de ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, visando assim extrair das passagens evangélicas a confirmação dos princípios básicos da doutrina espírita, tais como imortalidade da alma, reencarnação e lei de causa e efeito. Mas ele também aborda temas como libertação espiritual, mediunidade reprimida, perdão, tolerância e nos traz a terapia homeopática da dor através do conhecimento da doutrina espírita. E ele reforça a importância do conhecimento espírita para o entendimento da missão do Cristo na tarefa de libertação dos espíritos. No livro, Hermínio o inicia relembrando seu tempo de meninice e com doces lembranças de mulheres que se dedicavam ao trabalho de serem babás. Fala das histórias de heróis e malfeitores. O interessante é que Hermínio fala de histórias que são narrativas de fatos e não de histórias com E, que aí se tornam histórias com HE e reais. Com maestria, ele nos permite ver que os heróis, com todos os vícios e virtudes, também se perdem ao longo do caminho. E também, como os malfeitores, sente-se como um viajante perdido em busca de uma réstia de luz que os reconduza ao caminho do bem. Essa não é ainda a nossa condição de hoje? Em geral, nós não queremos que o mocinho se dê bem
e que o bandido se dê mal? Esquecendo que, em geral, as atitudes do mocinho são as mesmas atitudes do bandido, que trata com agressão e vingança. Ainda, infelizmente, queridos amigos, vivenciamos o ditado: o que importa é o fim e não os meios. Mas, trazendo-nos histórias singelas, ele nos mostra que o bem, como antigamente em sua meninice, sempre tem aquele lado de receber o prêmio e o mal o seu castigo. Aqui ele nos traz uma mensagem dos nossos méritos, quando na prática do bem, e dos nossos deméritos, quando na prática do mal ou na ausência da prática do bem, o que já é um mal. E ele cita também que todos, de uma forma ou de outra, se perdem. E em nos sentindo um viajante perdido, à distância, nós, na condição de heróis ou na condição de malfeitores, descobrimos na escuridão um tímido ponto de luz, em torno do qual vivem aqueles que nos socorrem. Ele nos deixa uma mensagem que está aí no vídeo, onde ele cita assim: buscamos todos a luz, mais que uma realidade energética no campo da física, a luz é o símbolo multimilenar no desenvolvimento espiritual. E realmente não é assim que nós nos referimos a um espírito de alta envergadura? O tratamos como espíritos de luz? E a luz é algo que nós dependemos. Dependemos da luz para ver o mundo que nos cerca e o caminho que pisamos. E quando em espírito, buscamos as vibrações superiores do amor, este grande gerador de luzes fascinantes. E, à medida que a luz se realiza em nós, desaparecem as sombras que nos envolvem e se iluminam não apenas as nossas veredas ou os nossos descaminhos, mas também os caminhos dos que seguem ao nosso lado. E ainda que o desejássemos, não poderíamos guardá-la somente para nós, egoisticamente. Ela, a luz, se irradia onde andamos e alcança os outros. Tudo no universo é solidário, porque vivemos e nos movemos em Deus, como dizia Paulo. Muito bem. Quando nós nos referimos a um ser moralmente evoluído, nós citamos que ele é um ser iluminado. Não é assim, João? Quando falamos de um ser evoluído, nós não falamos que ele é um ser iluminado? Isto gera uma pequena confusão. Por quê? Nós confundimos o ser luminoso, porque quem já tem luz própria deixa de ser iluminado e passa a ser luminoso. E ele, irradiando a sua própria luz, ilumina quem está ao seu lado e as consciências que gravitam ao seu redor na busca de amparo, de auxílio e de ajuda. Portanto, entendemos nós que todo aquele que oferta sua escassa ou esplêndida luz própria tornou-se um ser luminoso, para quem principalmente utiliza sua luz e acaba iluminando aos que utilizam-se de uma luz artificial para clarear seu próprio caminho. Amigos,
Boa noite, Gilmar Schroeder. Seja bem-vindo à nossa sala. Boa noite novamente a todos que estão conosco no estudo. A Cleusa de Portugal, a Sandra também de Portugal, Cleusa de Mirassolândia, estado de São Paulo, Elton John da Paraíba e o Ramon, lá de Coetegi, Paraíba também. Boa noite a todos. Olha, Jesus deixou para nós uma assertiva. Ninguém acende a luz e a coloca debaixo do alqueire. Para entendermos o que é o alqueire, dentro de sua conceituação na Bíblia, é um pote ou vaso ou então um vasilhame. Ou seja, ninguém acende uma luz e coloca debaixo do alqueire. Ela vai se apagar. Assim ensinava o mestre. Quanta sabedoria profunda e intemporal. Sabedoria essa que se desvincula do tempo. É sempre atual. Quanta sabedoria tinha Jesus nos seus mais singelos pronunciamentos. Que maravilhoso poder de comunicação na sua capacidade de traduzir em imagens tão nítidas o pensamento mais transcendental. Hermínio nos recorda, com olhos de saudade, a lamparina humilde da fazenda, colocada no lugar mais alto, para que todos vissem e nunca debaixo do alqueire. Pelas paredes, diz ele, dançavam sombras grotescas, mas nenhuma das sombras chegava perto da luz. O efeito é sempre esse, né? É a luz iluminando, é a luz clareando o caminho. E não há sombra que chegue perto de luz. Não há sombra que consiga fazer com que uma luz se apague. E ele ainda vem nos dizer que mesmo nós, todos nós, com a nossa luz humílima de principiantes, quanta gente nós atraímos pelo simples fato de nos dizermos espíritas, pelo simples fato de falarmos dos princípios básicos da doutrina espírita. Não é isso? E eles, em geral, vêm buscar consolo conosco. Principalmente aqueles que perderam, que estão passando pela prova de perda, entre aspas, de entes queridos. Também aqueles que passam por provações para eles incompreensíveis. E também aqueles que se consomem no remorso. Mas também, se chegam a nós no movimento espírita, aqueles que atrasaram-se pelos caminhos, não têm remorsos, mas desejam compreender melhor a vida, mas estão por dentro vazios de esperança. E quando entendem que a noite chegou e se fechou sobre eles, uma noite escura, irreal, cheia de terrores e horrores da nossa condição de vibrarmos ainda em sintonia com as coisas negativas. Mas, de repente, eles encontram aqueles que sem muito brilho, que pode ser qualquer um de nós, que ao adentrarmos a doutrina espírita, nos tornamos divulgadores da doutrina consoladora. Não dispomos de muito brilho. No entanto, temos uma candeia modesta, principalmente aqueles que já praticam a caridade moral, onde buscam exercitar o consolo, a paciência,
a tolerância, o amor ao próximo, mesmo com todas as dificuldades que se fazem presente na nossa jornada. E são esses que, ao se iniciarem nas tarefas do amor, tendo ainda tão pouco, já sentem que possuem o suficiente para dar. E com certeza têm em si bastante amor para distribuir em nome do Cristo. É certo que neste crepúsculo dos tempos, muitos continuarão extraviados por largo espaço e, infelizmente, não está em nosso poder sacudi-los de sua inconsciência. Mas estejamos nós igualmente certos de que ninguém ficará abandonado à própria sorte, porque Deus vela por todos nós, indistintamente. Não está dito que a chuva e o sol caem sobre o justo, assim como sobre o pecador? Sobre a boa semente e a outra? Muito bem. Oremos então para que eles aprendam a conversar com Deus, mas que também disponham de uma pequena chama espiritual, ainda que humilde, ainda que dentro desta condição de uma luz pequena, cuidem de colocar a candeia sobre o alqueire e não debaixo dele. É lógico, não estamos aqui para alardear virtudes que ainda não temos. Mas quem sabe se lá ao longe, na escuridão da noite que nos envolve, algum irmão extraviado não vai enxergar esta luzinha que já somos, com certeza, e chegar-se a nós outros, exausto e faminto, pedindo pousada, ajuda e carinho. Isso mesmo, daremos na medida de nossas forças e limitações, porque é bom repartir o pouco que temos, para que a felicidade se multiplique entre nós, como diz Agar na sua linda prece. A prece de Agar, nós vamos fazê-la no final do estudo de hoje, ok? Vamos repetir então o que é de extrema importância que fixemos em nossas mentes e nos nossos corações. De repente, se achegam a nós aqueles que, sem muito brilho, já dispõem, no entanto, de uma candeia modesta, que são os praticantes da caridade moral, a verdadeira caridade que está lá no livro dos Espíritos, que é a caridade exercida pelo nosso Mestre Jesus. Somos os trabalhadores da última hora. É tema de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E já iniciamos as primeiras tarefas do amor. E mesmo tendo tão pouco, com certeza já possuímos o suficiente para dar. E temos em nós mesmos amor, em pequena quantidade, para distribuir em nome do Cristo, trabalhando na seara do bem. Olá, Maria Regina, seja bem-vinda, boa noite. A Cleusa está dizendo que o sinal da net está ruim. Cleusa, eu acredito que não esteja sendo transmitido pela Rádio Fraternidade. Nós vamos entrar no sistema de transmissão, estamos ajustando tudo a partir da semana que vem, ok? Continuando o nosso estudo, entendemos já que a felicidade aumenta quando repartida, ao passo que a dor partilhada diminui. Vamos então distribuir a nossa alegria, consciente de que é muito bom viver em Deus, viver com Deus.
conforme nos orienta Meimei na mensagem com o nome Temos o que Damos, ela nos exorta com delicadeza e brandura, não obstante nos leve a uma questão de consciência. O quanto temos sido apegados. Presunçosos, nós pensamos que damos do que temos. E, na verdade, nós temos do que damos, conforme a mensagem de Meimei. Por isso, o exercício do amor é de vital importância para mantermos o equilíbrio e criarmos méritos para obtermos ajuda de nossos maiores, o nosso protetor, nosso anjo da guarda, os amigos que nos acompanham felizes quando estamos trilhando no caminho do exercício do amor, no exercício do bem. E assim, nós vamos atendendo de uma forma muito melhor a lei de causa e efeito, sem a necessidade de sofrermos os determinismos, de corrigirmos aquilo que fizemos de errado, de refazer tudo que de uma forma ou outra nos incomoda, porque a consciência nos acusa, porque é ela, a consciência, que faz com que analisemos o que fazemos, o que somos, dentro das leis divinas. E como está no livro dos Espíritos, a lei divina está impressa a fogo na nossa consciência. Então nós temos noção das leis divinas. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, dentro da nossa condição evolutiva. Aliás, ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, ao buscarmos ali a água que dessedenta a nossa sede de saber, nós já começamos a entender o que somos. Afinal, o que somos? Conforme Hermínio Miranda, no livro Candeias na Noite Escura, ele coloca de uma forma muito legal, muito tranquila. Ele diz que nós já sabemos, sim, que somos espíritos imortais, temporariamente encarcerados num corpo físico. E o corpo físico serve de prisão, assim como serve de reclusão a vida na matéria. O planeta Terra, ele é um local onde estamos imantados magneticamente em função do nosso passado, sofrendo os determinismos da lei de causa e efeito, mas também nos serve como campo de repouso, campo de aprendizado, de refazimento e de busca do tratamento para a saúde do espírito. Hermínio nos diz que nós já sabemos de onde viemos. Nos traz uma mensagem maravilhosa. Nós viemos de um longo rosário de vidas que aprofundam suas raízes na escuridão de remotas idades, pluralidade das existências, reencarnação. E ainda nos diz Hermínio, na sua sabedoria, que nós sabemos para onde vamos. Sabem para onde nós vamos? Para os mundos cada vez mais perfeitos, que luzem diante de nós, nas diversas moradas da casa de nosso Pai. A mensagem que Hermínio tem a nos transmitir é, pois, simples, extremamente simples e fácil de entender. No entanto, para muitos, ainda é muito difícil aceitá-la, porque se habituaram demais à opressiva aridez da descrença. Lembremo-nos, entretanto, daqueles mais desgraçados para os quais não é apenas difícil aceitar a realidade do espírito, mas ainda é
impossível. Olha, a título de análise do que nos traz Hermínio com relação à sua mensagem e a dificuldade de muitos entenderem a mensagem da doutrina espírita, aqui em Santa Rita do Sapucaí, nós conhecemos uma casa que se diz espírita, entre aspas. O que lá ocorre é interessante. Essa casa já comemorou mais de 60 anos de existência. E lá, meus amigos, ocorre puro mediunismo. Não há estudos e todas as reuniões mediúnicas, ou poderíamos dizer anímicas, são públicas. E o fenômeno e médiuns são exaltados pelos frequentadores. Acreditem vocês, inúmeras pessoas que lá frequentam, e até mesmo médiuns que lá trabalham, não acreditam na reencarnação. Mas, independente do que nós vivenciamos, conhecemos, entendemos, vamos fazer para que atendamos a assertiva do meigo Rabi da Galileia, do excelso amigo, mestre e médico de nossas almas, Jesus. Que brilhe a vossa luz. Que brilhe a nossa humilde luz, alimentada, com certeza, pelo combustível do conhecimento. E esse conhecimento nós temos que transformar em sabedoria. E o que é sabedoria? Não é federado, Cleusa. Aliás, eles nem querem saber de AME, Aliança Municipal Espírita, não querem saber do CRE, Conselho Regional Espírita, e nós aqui em Santa Rita sediamos o 23º CRE da UEM, União Espírita Mineira. O nosso Conselho Regional Espírita é conhecido como Conselho Regional Espírita do Vale da Eletrônica. Eles não querem, não tem, e aliás não tem nem como, né? Por quê? A partir do instante que você se torna federado, ou faz parte de uma AME, né, ou de um CRE, você tem que seguir as orientações. Senão não tem porquê ser associado, ser inscrito, ser federado. Retomando então, nós temos que buscar seguir adiante alimentados pelo combustível do conhecimento. Mas conhecimento só não basta. Nós temos que adquirir a sabedoria. O que é a sabedoria, se não utilizar o conhecimento de forma ética? O que é a sabedoria, se não exercitarmos da caridade que começa a arder em nós? Sim, é hora de dores, muitas e grandes dores. É hora de estarmos vivenciando desorientação e desespero, de ódios, crueldades. É hora de ajustes aflitivos, de desenganos dolorosos. Mas também é uma hora de revelações maravilhosas, de descobertas memoráveis, de conquistas deslumbrantes, de oportunidades raras. E se com muito amor e humildade procurarmos em nosso próprio território íntimo, lá acharemos um rastro luminoso, rastro esse que o Mestre de todos nós deixou em nós. Sabemos que esse é um momento de transição planetária. Torna-se necessário, então, que façamos a nossa própria transição, a tão propalada reforma íntima. Apesar que, pelo pouco tempo que temos, o que nós estamos necessitando, de verdade, é a implosão íntima. Gostaram dessa, né? E assim,
fazendo a implosão íntima, principalmente da nossa casa mental, cristalizada no mal que vivemos e vivenciamos e realizamos na longa e escura noite da evolução. Ao procedermos a esta implosão íntima, nós poderemos construir a nossa casa sobre a rocha. E essa rocha, queridos companheiros, se chama doutrina espírita. O momento nos pede autoevangelização. E há séculos que nós ouvimos a palavra de Jesus, repetida insistentemente há séculos. E que muitos de nós continuamos a pregá-la à nossa maneira obscurecida pelas paixões e incompreensões que nos toldam a visão. Esta palavra pregar pode ter duas conotações. A primeira dela é pregar querendo fazer prosélitos, querendo ter razão, querendo fazer com que todos se juntem a nós. E nos esquecemos que Kardec e o próprio Leon Denis nos deixaram uma orientação de que doutrina espírita não é para a massa. Porque a maioria de nós, viventes, entre aspas, no planeta Terra, ainda não nos encontramos preparados para a mensagem do Consolador prometido por Jesus. Mas também, dentro da assertiva bíblica, com amor, com carinho, esta palavra tem a conotação de trazer as explicações, de levantar o véu que encobre as verdades e nos trazer de uma forma tranquila e prazerosa a revelação das verdades das coisas divinas. E este é o momento, é chegado o tempo de fazê-la florescer e frutificar. É assim, muito bela a tarefa que temos diante de nós. Os que começamos a soletrar o beabá do conhecimento espiritual. Nos é dado a responsabilidade, mas também a alegria de transmiti-lo, proclamando aos quatro cantos da terra que somos espíritos sobreviventes, imortais, a caminho de Deus, a caminho da luz. Aliás, nome de um livro ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Leiam A Caminho da Luz. E aí sim, nós conseguimos entender um pouco melhor de onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu vou. E por estranho que pareça, nós vamos chegando a um entendimento muito bom de que Deus está em nós. Deus vive em toda a sua criação, do átomo ao arcanjo. O amor divino permeia todo o universo. A ciência já está falando em multiverso. Não é isso? E nós da doutrina espírita, há muito tempo já falamos em universos, porque ao entendermos de uma forma mais a miúde, mais tranquila, a respeito das diversas moradas da casa de meu pai, nós vivenciamos no nosso dia a dia, no fluxo e refluxo do nosso humor, bom humor, mau humor,
algumas moradas. Dentro daquela condição vibracional a que nos encontramos, nós vivenciamos o inferno e o céu na nossa rotina, no nosso dia a dia. Quando nos encontramos numa condição de nos sentirmos culpados, de desenvolver remorso, de abrir as portas, arreganhar as portas e nos colocarmos numa condição de assédio espiritual e até mesmo enveredarmos por uma obsessão, estamos vivenciando o inferno. E sem necessidade de um ponto específico, porque é alegoria. Céu e inferno é alegoria. Alegria e tristeza já não é, porque aí está mexendo com os nossos sentimentos. Nessa situação de descobrirmos as moradas que estamos frequentando, pela nossa sintonia, temos que lembrar a assertiva de Emmanuel, que aqui na Terra se diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Emmanuel nos traz uma mensagem diferenciada. É o inverso. Diga-me quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Relembrando o que nós passamos, a mensagem há pouco tempo atrás, falando da transição planetária que estamos vivenciando, o planeta sim está passando por este momento de transição. Alguns dizem que este momento de transição vai estar presente até o ano de 2069. Nós procuramos evitar falar em datas, porque aí, senão ficamos presos a esse tipo de coisa. Mas esse é um momento, é a hora que estamos vivenciando muitas dores grandes. Estamos vendo, pela mídia em geral, motivos de desorientação e desespero. Quantas crueldades geradas por sentimento de ódio. É hora de ajustes aflitivos. Sabemos, por instruções em obras espíritas, que neste momento estão reencarnando no planeta Terra muitos daqueles recalcitrantes no mal que não quiseram reencarnar por décadas, séculos, milênios, e agora não estão podendo mais adiar esta oportunidade de refazimento. Então vivenciamos sim aflitos ajustes, dolorosos desenganos, mas ao mesmo tempo estamos vivenciando uma hora de revelações maravilhosas. Tanto é a doutrina espírita que nos acolhe, que nos orienta, que nos esclarece, que nos fala de esperança, de amor, de compreensão, de caridade. Nos fala da necessidade de exercitarmos o alto amor, a autocaridade. Nos fala de que devemos vigiar os nossos pensamentos, não no exercício de um policial que fica policiando, mas no exercício de entendermos a necessidade de não entrarmos em vibração com as trevas, não deixar cair a nossa vibração quando nos sentimos agredidos. Quando alguém, num momento infeliz, nos agride, entendamos que esse momento infeliz é do outro e não nosso. É hora, dentro dessas descobertas memoráveis,
de entendermos essas revelações maravilhosas, nos prepararmos para conquistas deslumbrantes, a autoconquista, o autoconhecimento, de aproveitarmos as raras oportunidades. E tudo isso com muito amor, com muita humildade. Na palestra de Alberto Almeida, sábado passado, em Auriflama, no encontro do aniversário, do 5º aniversário da Rede Amigo, ele nos disse algo muito interessante a respeito de exercitarmos o amor, de compreendermos a necessidade que temos de nos mantermos numa condição vibracional no bem, para que possamos ter como companheiros aqueles que nos auxiliam na busca do entendimento, nos dão esperança, nos deixam esperançados. E ele disse uma coisa fantástica, que o primeiro exemplo de Jesus foi a humildade, quando encarnando ou reencarnando, na verdade encarnando no planeta Terra, né? Porque sua jornada evolutiva, lógico, se deu em outros planetas. Naquela condição, junto aos animais, ele estava exemplificando a humildade. E ele exemplificou o amor, a compreensão, a tolerância, todas as virtudes, durante sua vida toda. Então esse é o momento, sim, de procurarmos, no nosso íntimo, o rastro que ele nos deixou em todos nós. Muito bem. Estamos finalizando o estudo por hoje. Só gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação que nos auxilie no estudo de hoje. E é sempre muito bom termos a participação de todos vocês. Obrigado, Gilmar. Problema de net às vezes nos atrapalha, né, Cleusa? Ana, você não conseguiu ouvir nada? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação? Gilmar quer trazer alguma colocação para nós? Ramon? Elton? Obrigado, Ana. Muito bem. Estou vendo que ninguém tem pergunta e ninguém tem colocação, né? Então, vamos fazer a leitura dessa prece. Essa é a prece que nós citamos no decorrer do estudo, que foi ditada por Algar e psicografada por Chico Xavier. E vem nos trazer uma mensagem de extrema importância para nós outros. Quem se sentir bem, pode fechar os olhos no decorrer da prece. Se não, pode nos acompanhar na leitura que está aí no vídeo de vocês. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados, por teus sábios desígnios. Auxilia-nos, ó Pai, a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer
a tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faz-nos contemplar a tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, Pai, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos, Senhor, conformação, resignação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Podemos ainda complementar, rogando a Jesus que não nos desampare, não nos deixe entregues a nós mesmos, ainda frágeis, um pouco destemperados, estamos fragilizados diante da descoberta das nossas necessidades de refazimento. Jesus, amado Mestre, sê conosco, assim como rogamos a Deus nosso Pai, por todo o sempre. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos, encerramos por hoje os estudos. Vamos ver aqui o que o Gilmar colocou. Comentasse sobre o livro A Caminho da Luz, e existe um parágrafo que me chamou muito a atenção. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. É sim, Cleusa, o nome desse espírito é Agar, isso mesmo. Gilmar, nada mais natural diante do que você colocou, que nós leiamos, e até fica uma sugestão para a leitura do Evangelho antes de nos recolhermos, ou ao nos recolhermos para o repouso desta noite, a leitura do Evangelho no capítulo que fala a respeito de sermos os trabalhadores da última hora. A mensagem é lindíssima, não é? E nos traz esclarecimentos excelentes. Além disso, podemos meditar e, com certeza, ao repousarmos, no momento em que entrarmos em emancipação, onde o nosso espírito pode se afastar do corpo físico, com a leitura, com a meditação, se rogarmos aos nossos amigos espirituais que nos direcione para assembleias no plano espiritual de aprendizado a respeito do tema dos trabalhadores da última hora, da missão dos espíritas, sejamos reconfortados pelo alto, para que, em se solidificando a nossa vontade, transformemos essa vontade em boa vontade e assim cumpriremos o nosso dever de responder aos apelos por ter sido um dos escolhidos. Ok? Muito bem. Eu agradeço a participação de todos na sala. Convido a retornarem todas as segundas, porque nós daremos sequência a este maravilhoso livro de Hermínio Correia Miranda, desencarnado no último mês de julho do ano passado. Estaremos sempre aguardando para que vocês nos acompanhem e tragam, assim como o Gilmar, textos que nos auxiliem no estudo.
Estamos aqui em aprendizado. Nós, ou seja, eu, Arnaldo Oliveira, sou o que mais necessito de todos que estão aqui por estar levando estas informações e, logicamente, absorvendo e compreendendo um pouco melhor. Estejam todos em paz e tenham um bom descanso na noite de hoje. Vamos deixar uma música para finalizar. Boa noite, obrigado.